Olá pessoal, bom dia. Gente, eu tô aqui no sítio da minha família e decidi gravar esse vídeo, né, falando sobre algo que eu estou sentindo. E eu acredito que todos os concurseiros sentem um pouco essa culpa por precisar, né, de dar um tempo nos estudos, por uma questão de saúde mental mesmo, por uma questão também de descanso. Eu acho que a nossa mente precisa também desse descanso. Então, eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês, porque eu sei que outras pessoas também passam por isso. Essa semana foi uma semana de feriados, né? Então, quinta foi feriado e aí sexta-feira aqui foi ponto facultativo, depois sábado e hoje, né, domingo. E normalmente, quando é feriado assim, eu costumo aproveitar para estudar todos os dias, exceto o domingo. Mas nesse feriado em específico, eu senti a necessidade de dar um tempo e focar realmente em descansar e estudar, porque a gente nunca consegue ficar 100% fora dos estudos, pelo menos eu não consigo. Então eu estudei de uma forma muito mais tranquila. Eu revisei algumas questões, algumas jurisprudências e também corrigi uma prova do Ministério Público que eu tinha feito ano passado. Gente, ignore alguns sons que vocês forem ouvindo aí, sons de animais, passarinhos, que aqui como é zona rural, acaba tendo muito esses ruídos mesmo. Mas, enfim, e essa prova, inclusive, que eu corrigi hoje, foi uma prova assim que me despertou muito gatilho. Por quê? Eu fui fazer essa prova e eu estava muito ansiosa para fazer essa prova, porque era uma prova de uma instituição que eu almejo fazer parte, né, que é o Ministério Público. Era uma prova que eu queria muito conhecer, porque eu nunca tinha feito. E eu fui com muita expectativa, não expectativa de passar, mas expectativa de conseguir resolver a prova toda, de dar tempo de eu ver e revisar todas as questões. Eu nunca tinha feito nenhuma outra prova para promotor, essa foi a primeira. E aí, como eu fiquei muito agoniada com isso, eu fui fazer a prova, mas sentindo que eu estava assim muito sobrecarregada, sabe? E aí, enfim, fui fazer. Quando chegou na hora da prova, gente, me deu um desespero assim terrível. Eu não consegui fazer a prova corretamente. Senti que não estava conseguindo ler as questões. E isso foi me dando muita ansiedade no momento em que eu estava fazendo a prova. Gente, fui até pegar um cafezinho aqui, porque o clima tá muito propício para um cafezinho quente. Mas, enfim, continuando. E paralelo a tudo isso, quando eu fui fazer a prova, eu tinha 3 provas nesse mesmo mês. Então, foram 3 domingos, assim, seguidos, eu fazendo prova. E aí, ao invés de eu dar um descanso, né, antes de ir pra prova, não. Eu quis ficar estudando ali até a véspera e fui só me sobrecarregando. E cheguei na prova, assim, extremamente cansada. Eu já estava ansiosa, né, pela prova em si, mas eu também estava cansada. Então essa prova, ela me ensinou muito sobre essa questão da ansiedade e do descanso. E não apenas essa, eu fui fazer também a prova do MPU. Foi uma prova que eu tinha estudado, assim, até a véspera da prova. Na verdade, até a véspera não, até o dia da prova. Eu lembro que eu fui no Uber, vendo os conteúdos. E aí, eu tive muita essa sensação, que é terrível, que é você olhar o conteúdo, você saber que tem domínio sobre aquele conteúdo, mas você não conseguir lembrar, porque você está ansiosa, porque você está cansada. Então, foram provas assim que me ensinaram muito sobre essas questões. E não apenas isso. Quando eu fui fazer o ENAM, assim também quando eu fui fazer a prova de analista, que ambas as provas eu consegui a aprovação, né, graças a Deus, eu fui fazer muito mais tranquila. A do ENAM, quando eu fui fazer, eu não imaginava passar. Então, eu fui muito com aquele pensamento assim, olha, eu vou só fazer. E foi muito tranquila. Então, foi uma prova em que eu estava em paz, eu consegui resolver a prova toda, muito tranquilamente. Terminei mais ou menos 1 hora e um pouquinho antes. E graças a Deus consegui a aprovação. E para analista do Ministério Público de São Paulo, foi ainda melhor, porque eu estava em viagem. Eu estava há 1 semana, gente, sem estudar. E eu achei que isso iria me prejudicar muito. E, na verdade, isso me ajudou, porque eu fui fazer a prova também muito tranquila e consegui ler a prova com paciência, consegui revisar e, graças a Deus, consegui ser aprovada.
Então, esse vídeo aqui é para compartilhar com vocês essa culpa, né, que eu também sinto como concurseira. Muito embora hoje eu já consigo reconhecer, né, com mais racionalidade, que o descanso, ele é tão importante quanto a constância nos estudos. Então, hoje em dia eu consigo entender que um momento meu de descanso não me atrasa. Eu precisei vir cá pro curral por conta da chuva, mas agora parou de chover. E enfim, gente, isso não apenas não te atrasa, como também te traz um diferencial muito importante, porque a gente vê diversas pessoas que estudaram anos, super competentes, que quando chega na hora da prova, acaba não conseguindo resolver as questões corretamente por ansiedade, por cansaço mental. Então, você ir para a prova mais tranquilo e mais descansado, com certeza vai te trazer um diferencial muito importante. E eu tô te falando isso, né, para você entender e também para eu internalizar que essa culpa que a gente sente, na verdade, não faz sentido, porque a gente vem de uma constância de vários anos, de vários meses. Então, você parar 2, 3 dias para descansar, é você recuperar as suas energias para voltar ainda mais forte e competitivo. Então, estudem, mas também descansem sem culpa.